tema é: Ele está no controle. Podia até cantar, mas só para enfeitar mesmo. No controle está, meu Deus. Ele está no controle. Mas nem sempre, quando a gente diz que Deus está no controle, quer dizer que o avião não está passando por período de turbulência, que o navio não está enfrentando ondas e uma tempestade. Isso não quer dizer que o mar está tranquilo. Não. Isso quer dizer que Deus está no controle. Amém? Então você vai profetizar na vida das pessoas também. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus está no controle. Nem espere essa pessoa reportar a você dizendo assim: mas eu estou numa dificuldade. Mas Deus está nessa tua dificuldade, no controle está o Senhor. Há uns dias atrás, quando eu estava no culto de oração, um texto que foi lido, que foi um dos textos, mas um deles me chamou a atenção. Eu até pensei que pregaria sobre isso semana passada, mas Deus me deu outra palavra. Então, um dos tópicos foi aquela frase, foi aquele versículo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 24. Nós vamos ler 2 versículos e eu apenas vou citar a história. Do versículo 13 até o versículo 35, o texto fala no caminho de Emaús, ou Jesus se encontra com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Quem já tem leitura da Bíblia já deve ter lido esse texto. Após a ressurreição de Jesus, ele aparece a algumas pessoas, ou melhor, alguns discípulos, algumas mulheres também que seguiam ao Senhor, Maria Madalena e outras. E Jesus aparece também a seus discípulos. Mas no dia da ressurreição, ele aparece a Madalena e aparece a esses discípulos aqui e a outros, aos demais discípulos. Será um dia de domingo, que será no próximo domingo de Páscoa, ou domingo da ressurreição. Só que a palavra que Deus tocou no meu coração, que eu queria compartilhar com você, é uma situação vivenciada por estes 2 homens, discípulos, que é algo que reflete muitas vezes na nossa vida com Deus. Não é o fato como está acontecendo que revela que Deus não está no controle. Não é porque você está diante de uma situação que você não tem domínio. Melhor explicando, você não tem domínio, mas Deus tem domínio sobre a situação. Você não sabe como fazer, mas Deus sabe e Ele está fazendo. Amém? Então você precisa ter este entendimento. Então Jesus, ele anda com os discípulos no caminho de Emaús, depois ele entra na aldeia por insistência dos discípulos,
Ele senta para comer com eles, ele abençoa o alimento, depois desaparece. Eu queria destacar o verso 16 e eu queria destacar o verso 31 da narrativa dessa história. Lucas 24:16 diz assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ou como diria o gaúcho, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então observe, esta é uma cegueira direcional. Esta é uma falta de visão, ou de compreender o que está vendo, ou o processamento entre o que vê e o que o cérebro discerne, não estava funcionando plenamente. Deus interviu. Eles conversam com um homem que era Jesus, eles andam com o homem conversando, era Jesus, mas eles não conseguem olhar para ele e reconhecê-lo. Está escrito: mas os seus olhos, os olhos deles, foram impedidos de reconhecê-lo. Amém? Verso 31 deste mesmo capítulo, no final, quando Jesus pega o alimento, abençoa o alimento, dá graças a Deus e reparte com eles o alimento. O verso 31 diz assim: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Baixe sua cabeça onde você se encontra, nós vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, fala conosco. Fala conosco, Pai. Quando não te reconhecemos, Jesus, quando não percebemos a tua presença, e quando muitas vezes estamos nós reclamando a tua ausência, porque os nossos olhos não estão te enxergando. Que essa palavra fale a esses corações. Ministra, Pai, nesses corações, nessas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Não havia problema aqui oftalmológico. Não havia aqui problema psicológico. Eu poderia até estender e dizer que nem havia um problema espiritual. Não era um problema espiritual. Era uma ação de Deus, uma ação do Senhor, impedindo que a visão física, a visão natural, revelasse a identidade de Jesus. E isso fez o quê? Fez com que revelasse o que se passava no coração daqueles dois homens. Jesus se aproxima e começa a andar com eles e começa a conversar com eles. Depois você terá a oportunidade em outro momento de ler. E Jesus vai andando, conversando com eles, e então Jesus diz: sobre o que vocês estão conversando? Aí eles falam para Jesus sobre Jesus, sobre tudo que aconteceu agora em Jerusalém. Como é que você está saindo de Jerusalém? Que Jesus vinha como viesse de lá, e não sabe nada que está acontecendo. Olha, um alvoroço na cidade, olha, a cidade toda estava parada. Ele disse: não, me atualize, me fala. Olha só, Jesus. E eles então abrem o coração para Jesus e começam a contar toda a história da crucificação de Jesus. Diz mais, fala mais. E aí
uma coisa é você relatar um fato, outra coisa é você opinar sobre o fato. Até então eles começaram a relatar: varão ungido de Deus, poderoso em obras, diante de Deus e dos homens. Um relato, tudo que Jesus era: poderoso, varão de Deus, ungido. Mas aí eles então colocam algo que estava no coração deles. Eles dizem: nós pensávamos que ele ia vir, que seria ele que iria vir redimir Israel, porque hoje é o dia que ele disse que voltaria, que ressuscitaria. Isso domingo, já de noite, tardezinha, domingo já de tarde. Eu imagino Jesus ali: abre seu coração, filho, fala o que você está passando. Mas hoje é o terceiro dia, e aí ainda tem o entre parênteses. Se bem que algumas das irmãs, né, das mulheres foram lá no sepulcro, né, e viram ele, né? Se bem que teve gente que disse que viu, se bem que também teve irmão que esteve lá, né? O Pedro, o João correram, foram lá no sepulcro, e foi exatamente, é assim as palavras, exatamente como elas descreveram, estava lá. E aí Jesus começa a dar-lhe vamos falar nordestinês, Jesus começa a dar-lhes uma lapada nos lombos deles. Ó nécios, ó tardios de coração, ou seja, ó gente atrasada, incrédulas, vocês não compreendem que tudo isso estava escrito e era previsto, e que era assim que tinha que acontecer? Mas na frente ele ardia o coração quando o homem estava explicando, né? Imagina Jesus ali, eles sem reconhecer que é Jesus, dando uma dura neles, e eles sem argumento para sequer rebater alguma palavra de Jesus, e eles ardendo o coração, e Jesus falando com uma autoridade com eles, e eles não reconheciam. Por quê? Queridos, quando as coisas não estão andando como nós planejamos, a incredulidade bate na porta e diz: deixa eu entrar. Quando o tempo começa a vencer e a promessa parece não ter se cumprido, oh Deus, nós começamos a perder a fé e a esperança. Dois homens que andaram com Jesus, discípulos de Jesus, já tinham ouvido falar da ressurreição de Jesus, testemunho da ressurreição de Jesus. Mesmo assim eles estavam sendo vencidos pela incredulidade, pela demanda do tempo, porque hoje, se bem que era hoje o dia que ele tinha que ressuscitar, e começaram a abrir o coração para Jesus e revelar a incredulidade, revelar a falta de esperança nos seus corações, revelar que eles estavam desanimados, que eles tinham botado fé em Jesus e Jesus não estava correspondendo à fé deles. Eu estou numa conversa contigo, e Jesus estava ali, e eu me pergunto, e eu te pergunto: o fato de você não enxergar Jesus não tira Jesus do caminho. O fato de você não perceber que é Jesus que está ali não o invalida. É Ele que está ali na tua caminhada, na tua dor, na tua luta, na tua vida. É Jesus que está ali. Mesmo que você não perceba, Ele está. Mesmo que você não o reconheça,
Ele está. Porque é assim que Deus trabalha. Não chega já com cartão de visita. Ó, tá vendo essa batalha que você está passando aí? Ó? Deus entrega um cartãozinho de visita. Fica tranquilo, eu estou nessa. Não. Diz a Bíblia que Jesus estava no barco dormindo. Ele não disse assim: eu vou dormir, viu, Marcelo? Eu vou aqui dormir, mas se acontecer alguma coisa, viu? Eu estou aqui, pode me chamar. Ele não disse isso para os discípulos. Ele deitou, estava cansado, estava com sono e dormiu. E quanto mais as ondas balançavam aquele barco, quanto mais água entrava naquele barco, mais Jesus dormia. Então, se o barco da sua vida está sendo agitado, se a água está entrando na situação da sua vida, e você está olhando e diz assim: mas Jesus está aqui, mas ele está dormindo, mas ele não precisa estar acordado, ele só precisa estar na sua luta, ele só precisa estar na sua vida, ele só precisa estar na sua causa, ele só precisa estar com você, o resto, fica tranquilo, ele opera. Quando acordam Jesus, ele repreende o vento e o mar, manda se aquietar, se acalmar, mas ele volta-se para os discípulos e questiona a fé deles. Você precisa crer mais. Você que está me ouvindo precisa crer mais. Você precisa ser mais crente em Jesus. Você precisa confiar mais nele. Qual é a frase que nós ouvimos normalmente quando se fala de tempestade? Me complete, porque hoje eu quero quebrar alguns paradigmas. Vamos lá. Depois da tempestade, não é assim que a gente aprende? Inclusive a gente prega isso, né? Tá certo isso? Tá e não tá? Pode estar. Mas hoje eu trouxe uma pergunta assim: e se depois da tempestade vier outra tempestade? Deus deixa de ser Deus? Você vai abrir sua boca e começar a reclamar de Deus e murmurar? Será? Êxodo capítulo 15, versículo 22 e 23. Essa é a canção. Eu sei que estás comigo. Não é? Mas vai cantar já. Quer cantar agora? Dá para levar? Dá para botar aí. Começa, bota a letra aí dessa canção. Começa já a profetizar. Começa já a declarar. Louvor, quem sabe canta aí. Só falta colocar. Quando chegar você já... sozinho em minha luta. Eu sei que vens agora pra
sabe? Alguém que sabe? Ansioso. Vai, leva. Me abraças, me sondas, conheces meu andar, me mostras eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas, eu sei que tens salvação. Amém? Aí eu te pergunto, e se depois da tempestade vier outra tempestade? Você chega assim, Senhor, ufa, está acabando a tempestade, graças a Deus passou. Mas se depois da tempestade vier outra? Êxodo capítulo 15, verso 22 diz assim: depois Moisés conduziu Israel. Depois de quê, irmão? Você sabe o que é depois de quê aqui? Você sabe o que eles estavam terminando aqui? A pastora não sabia não, mas na oração, na palavra dela aqui, ela falava sobre atravessar o Mar Vermelho. Êxodo 14, Êxodo 15 é a travessia do Mar Vermelho. Então atrás estava Faraó, e dos dois lados tinha deserto, mas eles não tinham como escapar para os dois desertos, os dois lados, porque eles eram um povo, famílias, não um exército, e Faraó vinha com o seu exército atrás, então eles estavam numa tempestade. E aí é lá em Êxodo 14, se eu não me engano, no verso 15, que diz assim: ô Moisés, por que você clama a mim? Eu estou dizendo assim, Deus diz para ele: ó, você, em vez de estar clamando a mim, levante a sua vara diante do mar e diz ao povo que marche. E o mar se abriu e o povo passou. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Fala com gosto, irmão, diga glória a Deus. Aí o povo passa pelo Mar Vermelho, Faraó e seu exército sucumbem dentro do mar. Passou a tempestade, não é? Deus está no controle. Não é porque as coisas não estão como você gostaria que estivesse, que Deus não está no controle dessas coisas. Quando eu era adolescente, eu aprendi um cântico que dizia assim: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Eu não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Eu não posso olhar para o Mar Vermelho, eu não posso olhar para o deserto e achar que Deus não está ali. Chamaracandalamas. Deus é Deus, Ele não muda. Mas aí, queridos, verso 22 diz assim: depois Moisés, depois de passar pelo Mar Vermelho, chegar do outro lado, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho, tinha acabado de passar, até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Moisés pega o povo e diz assim: nós vamos para ali. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e não encontram água. Então chegaram a Mara.
mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. Quebrar um paradigma aí, vamos quebrar essas historinhas que depois da tempestade vem o quê? E se Deus depois da tempestade lhe der outra tempestade para dizer assim: eu quero é mostrar a você que eu sou Deus que abre o mar, eu quero mostrar a você que eu levo você para andar 3 dias no deserto, não encontra água, e na hora que encontra a água não presta. Sabe por quê, querido? Eu vou lhe dizer uma coisa: o céu não é lugar para covarde, para quem retrocede. O céu não é lugar para incrédulo. O céu não é lugar para quem acha que Deus não é Deus. Vai querer ir para o céu fazer o que lá? O céu é lugar de gente que diz assim: o meu Deus, no deserto, sem água, sem comida, sem abrigo, sem nada, Ele ainda é o meu Deus, e eu não o deixarei por nada disso. Ele é o Deus de Ananias, Azarias e Misael, que diante de um forno extremamente quente, sob a ameaça de ser jogado dentro, de morte, responde ao rei que o ameaçam: ó rei meu senhor, viva para sempre. Era uma saudação respeitosa. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar desta fornalha, isso aí é café pequeno, isso aí nem cheira para Deus. Ele livra. Mas se Ele não quiser, a gente entra, torra e aleluia. Mas fique sabendo, ó rei meu senhor, viva para sempre. Diante da tua imagem nós não nos dobraremos, porque como Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Me jogue satisfeito nessa fornalha, mas eu passo 3 dias no deserto, sem água, sem comida, sem nada, e ainda vou te dizer: Deus é o mesmo Deus, e eu não abro mão da minha fé nele. Chega o povo em Mara, por isso recebe o nome Mara, quer dizer amargo. A literatura romântica do cristianismo ou das pessoas é: Deus vai te levar para um manancial no deserto. Aí o crente se prepara para as coisas românticas da vida, e aí Deus passa você pelo mar vermelho, num sufoco, e agora anda 3 dias no deserto. Eita, encontramos água. 3 dias depois, mas não presta água. Você me disse agora há pouco que não iria murmurar, mas o povo de Israel, se você continuar, no verso 24 diz assim: o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que é que nós vamos beber? O que beberemos? Filho, nós temos um defeito terrível: nós não admitimos nossas falhas. A gente murmura e diz: não murmurei não. Mas no fundo diz assim: Deus, não entendo. Como é que é? Não aceito, não está errado. O Senhor me passa pelo mar, me leva 3 dias e me traz para um lugar que a água não presta. Deixa eu responder antes que eu leia o texto.
para te mostrar que você não depende da natureza, da água. Você não depende das coisas naturais. Você depende do sobrenatural de Deus na sua vida. A água não presta, mas o teu Deus presta. A água não serve, mas o teu Deus serve. O teu Deus é Deus. A Bíblia diz que Ele trabalha por aquele que nele espera. Não se desespere. Não é porque esse carro que tu comprou está com o motor batido, está com os pneus furados, está com a lataria amassada e enferrujada, dizendo assim, não presta para nada. Se Deus está nesse negócio, Ele reverte. E aí, querido, Moisés clamou ao Senhor. Moisés foi falar com o Senhor: Senhor, me ajude. Deus não rejeita a oração. Amém? Moisés vai falar com Deus. Deus disse: vai ali, Moisés. Está vendo aquele arbusto? Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Amém? Diga amém. Agora pensa aí, antes da gente continuar. Por que Deus não levou eles para uma água já boa, em vez de mara maravilhosa? Por que Deus não já te levou para água boa e te levou para mara? Depois da tempestade veio outra tempestade. Sabe por quê, querido? Para te mostrar que você está sendo cuidado por Ele, que Ele é o teu socorro, que Ele é o teu ajudador, que Ele é o teu redentor, que Ele está contigo nessa caminhada, que Ele está contigo, e que o que Ele promete Ele cumpre. Ele não ia deixar você 3 dias com fome, com sede, não. Ele chega, querido, mas você precisa entender que você vai chegar na água amarga. Ele é assim, está vendo ela amarga? Eu, o Senhor, torno-a doce. Eu, o Senhor, transformo a situação. Mas você precisa compreender que quem vai mudar essa situação não é teu esforço, não é tua dedicação, não é tua inteligência, não são os teus amigos, não são os teus parentes, mas o teu Deus vai mudar esta situação em tua vida. Ele pode e Ele faz. Glória a Deus. Glória. Aí eu quero lhe dar um recado, um conselho. Não procure mais explicações, não. Só faça consertar o que está errado. Deus, por que? Para. Já tem uns dias que eu estou nessa mesma tecla. Não queira saber por quê, mas queira saber para quê. Por que Deus fez, não quero saber. Onde é que Deus quer chegar? O que é que Deus está ensinando? É isso que importa. Tem gente que está perdendo tempo, está com a vida travada. Queria entender, não anda. Deus me ajude, me explique. Primeiro que Deus não tem que estar te explicando nada. E enquanto está buscando uma explicação de Deus, está perdendo tempo, porque Deus já podia estar agindo. O Senhor já podia estar transformando. Era Jesus andando com os discípulos no caminho de Emaús. Olha, se ele estivesse com o coração aberto, dizendo assim: eu sei que ele ressuscitou, eu sei que ele está aqui nesse povo, ele já visitou, eu sei que ele é poderoso e que ele falou e ele acontece. Daqui uma hora, um dia, amanhã eu vejo. Eles já teriam aberto os olhos, eles já tinham contemplado Jesus, mas eles derramaram o coração cheio de incredulidade. Sei nem que era hoje, o dia que ele ia citar, mas as irmãs até já viram, mas né? Derrame um coração de fé, que mais rapidamente a bênção chega na sua vida. Manifeste a Deus que você crê nele. Não murmure. Está com problema? Senhor, me mostra como resolver. A Moisés Deus mostrou ali um arbusto. Joga na água. Irmão, até hoje tem gente procurando que arbusto é esse,
que tira a salinidade da água, o gosto ruim da água, veneno da água. Não vai achar nunca. Mas na hora que você disser assim: Senhor, qual é o arbusto que eu tenho que jogar nesse meu problema? Aleluia. Senhor, me mostra o arbusto aí que eu quero jogar no meu problema. Senhor, qual é o remédio? Senhor, onde é que está a chave para apertar? Senhor, onde é que eu ligo? Não é por que tenho que ligar, por que eu tenho que fazer? Senhor, onde é que eu faço? Amém? Amém, igreja? Quer explicação? 3 dias andando no deserto. Chega, quando bota a mão, vai beber. Não, nem toca nessa água aí. Essas águas são amargas. Presta não presta mesmo. Você não sabe o que é. Não sei quantos aqui já tiveram. Eu não vou dizer. É o desprazer mesmo de beber água salobra. Saloba? BRA? Salobra. Opa! Alguém aqui já bebeu? Quem já bebeu aí? Levanta a mão, pessoal. Valeu-me Jesus, todo esse povo. Baixa a mão. Então, todo mundo sabe o que eu estou falando. Eu pensei que eu era uma exceção. Mas eu faço parte da regra. A pergunta é errada ainda. Quem nunca bebeu água salobra? Levante a mão. Quem nunca bebeu? Com vontade assim, vai assim. Não sabe não. Ih, meu Deus, dá para contar. Uns 8 a 10 aqui na igreja nunca bebeu água salobra. Os outros sabem tudo que eu estou falando. Eu ia contar na minha experiência, mesmo assim eu vou contar. Para ver se bate com os irmãos. Eu morei numa cidade, água da Compesa. Mas ela era alto grau de salinidade. Cidade chamada Granito. 2 anos e meio lá morei. A aguinha limpinha, tratada. Mas foi o período que eu menos bebi água na minha vida. Aí eu comecei a levar na minha cidade uma garrafa 5 litros. Só dava por uns 3, 4 dias. E aí quando acabava, que não dava para repor, vim mais, eu tinha que beber. Irmãos, eu só bebia água lá no almoço, no jantar, e só com uma barrinha de doce de goiaba do lado. Agora o que adianta você beber água com um doce do lado? Eu começava a beber, quando sentia o gosto, aquele gosto horrível, irmão, eu tirava e jogava doce. Aí vinha um sede que parecia que o doce está aquelas barrinhas, irmão, que vem coberto com plásticozinho. Colava assim nos dentes, colava no céu da boca, colava em tudo, eu ficava no desespero. Jogava água, guti, aí eu tomava na velocidade, que eu dizia assim, pelo menos eu preciso de água, quanto mais rápido, eu menos vou sentir. Aí pegava o copo, já passando mal. É horrível, irmão. Israel chegou e a água não prestava, era amarga. Você está diante de um problema, está olhando para ele dizendo, está vendo aí? Deus me deu, mas olha o que Deus me deu. Está falando assim com Deus, né? Deus abriu uma porta, mas olha a porta que Deus abriu. Deus me deu essa bênção, mas que bênção, eu não posso nem dizer que é uma bênção. Então a minha segunda coisa que eu quero dizer para você é: conserte. Pare de perguntar para Deus, pare de querer entender. Segundo livro de Reis, capítulo 3, abre a sua Bíblia, por favor. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Capítulo 2, desculpa. Deus colocaria você num projeto falido? Colocaria você num projeto falido? Estou com medo de responder. Percebi que Deus colocaria você num projeto falido? E por que você está diante de um projeto falido, dizendo assim, Deus me colocou num projeto falido? Deus não me coloca num projeto falido. Você diz não com a convicção. Quando eu digo Deus colocou você num projeto falido,
Aí você vai pegar o projeto falido que Deus colocou na sua mão e vai dizer assim: mas até tu, Deus, né? Me deu o que não presta? Não é assim não, querido. Se você estiver num projeto falido, é porque Deus quer fazer uma obra neste projeto, na sua mão. A gente ministrou dias atrás, lembra? Foi, eu acho que domingo passado. Jesus de propósito segura os discípulos, segura ele mesmo, e não vai lá onde está Lázaro. João capítulo 11, deixa Lázaro morrer, deixa Lázaro ser sepultado. Diz a Bíblia, quando ele chega lá, ele já está 4 dias sepultado. Se você colocar mais um dia de velório, são 5 dias. Então Jesus segurou ali pelo menos uns 4 dias, que se fosse um dia de viagem, pelo menos 4 dias Jesus segurou, para que Lázaro morresse, fosse sepultado, e ele chegasse diante de um projeto falido, para dizer assim: eu te disse que se tu veres, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas você vai ver a glória de Deus é no projeto falido, que ele vai dizer assim: está vendo esse projeto falido? Eu sou Deus para reverter a morte e a falência na sua vida e nas suas coisas. Ele chegou lá e disse: mas eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Não foi de propósito que Jesus segurou? Segundo Reis capítulo 2, verso 19, diz assim: alguns homens da cidade. Antes de fazer a leitura, segundo Reis capítulo 2 é o período que Elias é levado ao céu, e que Eliseu anda com ele. E em todo povoado de cidade que chega Elias com Eliseu, o povo diz para Eliseu, não diz para Elias não, diz para Eliseu: está sabendo que o Senhor, os profetas, está sabendo que o Senhor vai levar Elias hoje? Aí ele responde como? Eliseu responde como? Estou sabendo sim. Cala a boca, fica na sua. Se é uma pessoa que eu gosto na Bíblia, eu gosto de alguns homens da Bíblia, muito. Eu sou fãzão de Eliseu, por ele ser simples, por ele ser rápido, por ele ser direto. E ele olha para aquele povo e diz assim: você é bem cambada de fofoqueiro, profeta da fofocagem. Você é bem se pudesse botar um desenho assim, né? Você bem que vai levar hoje. Estou sabendo, cala a boca. Isso é um problema entre eu e Deus. De fato, Deus leva Elias. E quem que fica? Eliseu. E Eliseu agora é quem? O homem de Deus naquele lugar. E quando Eliseu assume o posto do sacerdote, do profeta, do homem de Deus, a primeira coisa que apresenta para Eliseu é um problema, um projeto falido. Verso 19 do capítulo 2, segundo Reis 2:19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade é bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Ou seja, meu querido, a cidade é bonita, bem edificada, num bom lugar, mas nós temos 2 problemas, ou um que gera outro. A água não presta, por isso não temos produção. Observe agora quando eu digo a você que eu sou fã de Eliseu, porque Eliseu não fica assim: Senhor, mas por que o Senhor permitiu com a cidade tão linda, tão bem situada? Eliseu não vai para isso não. Para com essas coisas, meu irmão. Para de fazer oração que não devia nem abrir a boca, nem estar na tua mente fazendo essas perguntas para Deus. Para com isso e diz para Deus assim: Senhor, tem um problema na minha frente, e se o Senhor me botou nesse problema, é porque tu vai através da minha vida trazer uma solução. Então, Senhor, vamos começar a trabalhar, que o negócio vai sair uma solução aqui. Amém? Então o que é que ele faz? Ele não faz nenhuma oração de por que Deus? Por que Deus? Isso é drama de crente de R$1,99. Barato, que não vale nada. Por que Deus? Olha o que é que Eliseu faz. Verso 20. Disse ele:
Ponha sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Eu já andei, uma vez já preguei isso aqui, acho que foi até numa quarta-feira. As soluções que Deus tem para nós, muitas vezes são tão esquisitas, que é para quebrar a incredulidade mesmo. Porque se você tem uma água que é ruim, a primeira coisa que você vai querer tirar da água é a salinidade. A água do mar. A primeira coisa que você vai fazer com a água do mar é tirar a salinidade, para ela se tornar. Se você pegar a água do mar e aguar a planta, mata. Se der para o gado, morre. Se beber, morre. A não ser que você vire peixe. E se for peixe de água doce e for para o mar, morre também. Então qual é a primeira coisa que Eliseu faz? Ponha sal numa tigela. Porque muitas vezes, para você vencer ponto do problema, da situação, e dizer assim, é Deus que faz coisas que só pela fé você aceita, você recebe e você vive. Põe sal na tigela. Tem alguma oração de Eliseu porque Deus? Tem alguma reunião de Eliseu com o povo tentando entender os aspectos espirituais daquela região? Vamos aqui mapear a região, vamos ver que demônio está agindo na região, vamos aqui entender se tem alguma maldição hereditária dos antepassados. Nada disso. Meu irmão, quando você ficar fazendo volta, o problema está lá. Vá na fonte do problema. Ponha sal numa tigela. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Cadê o amém dessa igreja? Amém. Cadê o amém? Amém. Mais forte. Amém. Você quer que eu diga assim, murmure? Você quer que eu te ensine a dizer, pergunte a Deus, por que Deus? Eu estou te dizendo, cala a boca, não fala mais nada, não pergunta mais nada, não questiona não. Vai lá e diz, Senhor, onde está o problema? É ali. Senhor, me dá a chave que eu quero ir lá naquele problema, me dá o arbusto que eu quero jogar nessa água, me dá o sal que eu quero jogar na fonte, me dá aqui Senhor, o instrumento que eu quero, a solução. Eu não preciso entender como é que Deus trabalha, eu não preciso entender porque Deus trabalha, eu só preciso receber de Deus a solução do meu problema. Pode aplaudir a Ele mais forte. Vá na fonte e profetize. Diga lá na fonte. Meu Deus vai mudar essa situação. Eu tenho um Deus, Ele não me deu isso aqui para ser um problema na minha vida. Ele me deu isso aqui para que Deus operasse uma maravilha tão grande e mostrasse que Ele é Deus que faz coisas extraordinárias. Deus não lhe põe um projeto falido. Pode ser que o projeto que você esteja com todas as características de falência, mas o teu Deus vai mostrar se é para colocar um arbusto, se é para deitar o sal. Mas uma coisa Deus está dizendo para você: é aí que eu vou te abençoar. Não te pus num lugar bem localizado para você desistir, não. Eu te pus para te abençoar. Quem recebe, diga amém. Amém. A última coisa que eu quero lhe falar é para você deixar de ser uma pessoa tão previsível. Infelizmente eu não pude. Passei a tarde, período aqui do culto, relendo aqui esse esboço,
e lembrando de uma pessoa que eu conheço, pessoa que eu tenho um conhecimento de muito tempo, mas essa pessoa é tão metódica, que os passos dessa pessoa durante um dia não variam os passos. Uma pessoa tão sistemática que ela faz as mesmas coisas todos os dias. Se nada ocorrer, a mesma forma. Quando entra na casa, faz o mesmo percurso. Sabe, formiga não marca. Acho que, imagine se eu fosse uma formiga, eu ia falar para a formiga que vai na frente: você, por favor, faça um caminho bonzinho. Porque eu acho que tem algumas formigas que elas são meio assim, sei lá, se fumaram alguma maconha, né? A formiga maconheira comeu alguma folhinha de maconha, assim, de pé de maconha. Que tem umas formigas que elas vão assim, sobe, desce, aí vai ali e vai, para depois seguir lá mesmo. Ela está bem pertinho assim, ela volta. Aí as outras que vão seguindo, feronômio, uma coisa assim, que vão seguindo, aí vai, e aí vai, e vai, e vai, e vai. Só porque eu vou chamar a figura daquela formiguinha que comeu umas folhinhas de maconha, assim, aí foi marcando, aí desceu, e foi marcar lá. É jeito previsível, assim, ó, é a mesma coisa, come do mesmo jeito, come a mesma coisa, se mudar não come. Eita, tem uns aqui que detalhe: pastor, hoje está pegando no meu pé. Eu digo: não, no seu pé não, está pegando tudo todo, previsível. Deixe de ser previsível. Nas coisas de Deus, você é previsível, pessoa previsível. Os irmãos lembram que eu falei aqui: ó, irmão, tu senta onde? É tão previsível que senta no mesmo lugar sempre, que quando falta, o pastor não precisa nem fazer esforço, basta olhar, e quando vê o lugar faltando, já sabe que você faltou. Dê trabalho para o seu pastor. Pastor Ricardo é esse mesmo que vos fala. Mude de lugar, porque para mim não vou ficar procurando no culto. Vou ficar procurando. Fulano está ali, não sentou ali não, é por causa do ar-condicionado. Assim, não, porque eu gosto de sentar ali, eu gosto de sentar ali, né? Eu gosto de sentar ali. Se não tiver ali, ou está no Ministério de Crianças, que eu sei, ou não veio. A gente precisa muitas vezes quebrar essa rotina na vida da gente. Mas quando se fala das coisas de Deus, nós precisamos sair da previsibilidade. Marcos capítulo 11, verso 13. Olha uma palavra aí bem interessante que Jesus fala. Marcos capítulo 11, verso 13. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Que Marcos 11, verso 13 diz assim. Desculpa, irmão, acho que eu anotei. É isso mesmo. Isso mesmo. No verso 12: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, observe a descrição do texto como está na Bíblia. No verso 12 disse: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas,
foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Explicação do texto: porque não era tempo de figos. Figueira, folha, Jesus com fome. Ele olha para a figueira, ele está com fome. Jesus, eu vou te dizer uma coisa, ele sabia que naquela figueira não tinha figos. Mesmo assim, ele foi à figueira para ver se tinha figos. Marcos diz: não era tempo de figo, mas Jesus foi atrás. Porque Ele está dizendo para você e para mim: nós precisamos sair da previsibilidade que só faz as coisas no tempo ali. Se for mandado eu faço, se me pedirem eu faço. Você só vai pregar um dia se alguém disser assim: pregue para mim. Você só vai orar por alguém um dia se alguém pedir oração a você. Você só vai agir se solicitado for. Você é tão previsível. Ele está olhando para as figueiras e dizendo: eu quero extrair fruto fora do tempo. Eu quero de você alguma coisa fora do tempo. Não sei se você está entendendo, mas eu sei que Deus está falando. Nós somos seres acomodáveis. Não vou dizer nem acomodados, acomodáveis. Me deixa aqui quietinho, Senhor. Estou aqui quietinho. Olha, eu sentei, estou aqui na boa, quietinho. Não mexe comigo não, Jesus. Ei, meu irmão, reino de Deus não tem isso não. Reino de Deus você não pode ficar quietinho não. Reino de Deus é para você se mexer. Reino de Deus é rebuliço dele, está falando contigo. Você não pode ficar aí quietinho não, porque reino de Deus é reino de ação, é reino de movimento. O nome dele é Senhor dos Exércitos. Você não é qualquer um, você é um soldado. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o general. Você está na batalha, a guerra está lançada, tem que ir para a luta. Se mexa! Não fique esperando o tempo certo não. 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2, Paulo diz assim, ó. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Você tem que pregar quando? No tempo e fora do tempo. Você tem que fazer as coisas de Deus no tempo e fora do tempo. Você tem que orar no tempo e fora do tempo. Você tem que pregar no tempo e fora do tempo. Você tem que se mexer, porque você não pode esperar tempo bom. Você não pode esperar que fique estiado, que passe a chuva, não. Na chuva, na tempestade, na luta, na batalha, faça acontecer na sua vida. Não espere melhorar as coisas. Sai, meu irmão, com febre de 39,5, vai para a batalha. Sai, meu irmão, puxando de uma perna como Jacó, mas Jacó puxando da perna, porque o Senhor tinha tocado na sua coxa. Ele se agarra com o Senhor aos pés do Senhor e diz: não te deixarei, não te deixarei, se não me abençoar. Se fosse você, já tinha mandado Deus embora, mas você não vai fazer mais isso, porque você é de Jacó. Castigue, mas não desista. Faça no tempo, mas fora também do tempo. Surpreenda o Senhor. Vá além.
Surpreenda o Senhor, vá além. Amém? Não sou eu que estou dizendo, não. Lucas capítulo 17, versículo 10. Surpreenda, faça alguma coisa pelo reino de Deus, que é uma surpresa. Faça alguma coisa que nem seu pai e sua mãe estão sabendo, ou estão esperando, que nem sua esposa ou seu esposo estão esperando. Faça alguma coisa pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Surpreenda até o próprio Deus, dizendo: Deus, e o Senhor nem me chamou, mas eu estou aqui. Deus, o Senhor nem me pediu, mas eu estou fazendo. Deus, eu quero fazer alguma coisa além. Lucas 17, verso 10. Surpreenda o Senhor, fale. Assim também vós, disse Jesus, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Ou noutra tradução diz assim: somos servos inúteis, somos apenas cumpridores do dever. Oh, meu irmão, que frase terrível. Senhor, eu sou um servo inútil, eu só faço o que o Senhor manda. Eu me lembrei da época, eu sempre me lembro disso aqui, na época quando eu trabalhava numa instituição. Era das 7 da manhã às 13 horas. Quando tinha expediente à tarde, ou quando a gente tinha que prorrogar, ou dar hora extra, aí era de 15 às 17. Mas eu me lembro, trabalhava num setor lá com 40 pessoas. O relógio ficava na parede das 12 horas e 50 minutos até as 13 horas, ninguém trabalhava mais não. Era um engavetamento, era papel para dentro, caneta para dentro, serviço para dentro, esperando da hora para assinar o ponto e vazar. Eu não sou pago para ficar até 13 horas não, eu sou pago para fazer o serviço. Então se o serviço está aqui, mas não vai pagar hora extra. Um colega ficou, mas não está pagando hora extra, ele não vai pagar hora extra para ninguém. Eu disse: não estou precisando da hora extra não, eu quero realizar o serviço, ele já me paga e me paga muito bem. Eu vou terminar o serviço, se eu tiver que ficar até 13h10, 13h20, 13h30. Um dia eu cheguei em casa e a pastora estava me esperando: por que você demorou tanto? Porque eu tenho um serviço para terminar. Aí eu precisei ficar. Ela disse: amém. Outro dia eu cheguei 13 horas e 45 minutos. Ela disse: eu não pude lhe esperar para almoçar não, porque eu tinha que sair. Então eu tive que almoçar. Eu disse: não tem problema. Almocei correndo, fui levá-la ao compromisso dela. Mas os outros, 10 minutos antes, já não trabalhava, já engavetava, já ia-se embora. Muitas vezes nós nos tornamos cristãos igual a esse povo, esse tipo de gente, que ficamos engavetando as coisas de Deus, porque já está na hora, porque temos ali, porque estamos limitados. Meu irmão, Deus está te chamando para você ir além, para você não se chamar um servo inútil, mas um servo útil, que faz o que se manda, faz o que não se manda, e está disponível a fazer muito mais. Deus não pediu a Davi um templo, Deus não pediu a Davi uma casa. Ele surpreendeu o coração de Deus quando chegou para o profeta e disse: eu quero construir um templo para o Senhor. O profeta foi tão surpreendido por isso que ele disse: faça, tudo que está no seu coração é de Deus. As pessoas não estão mais surpreendendo o Senhor, nem a obra do Senhor, porque elas são previsíveis. Me desculpe, eu não queria citar isso não, mas me desculpe. Ou melhor, não desculpe não. Eu não vou ficar pedindo desculpa a você não. Mas hoje em dia quase ninguém dizima com cheque. Mas na época que eu era jovem, 90% das pessoas dizimavam com cheque. Eu me lembro muito bem da pessoa que colocou tipo assim um cheque de R$131,72. Eu cheguei para o irmão,
era conhecido meu, disse: o que é isso? Meu dízimo. Tu não podia botar 135, 140? Não, meu dízimo é R$131,72. Miserável, inútil. Eu não era pastor, não. Não vontade de dizer para ele: só faz o que está dentro do previsível. Ô meu irmão, tem tanta gente aqui que tem talento, e que tem talento que nem sabe que tem. Tem tanta gente aqui que podia estar fazendo muito mais pelo Senhor e pela obra do Senhor, e não estão fazendo. Mas nessa noite vai mudar, porque Ele diz assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, mandado, devem dizer, irmãos, quem está falando isso é Jesus. Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Somos servos inúteis, cumpridores de dever. Deus não te chamou para ser um servo inútil. Deus te chamou para ser um servo útil, que faz além do que se manda ou que se espera de você. Amém, queridos? Ele está no controle da sua vida. Baixe sua cabeça onde você se encontra. Feche seus olhos. Deus não terminou o que estava tratando com você nesse culto.